1º de julho, primeiro dia do mês de julho, terminou ontem junho, e hoje a nossa aula é de história. Vocês vão abrir o livro na página História, na página 268, certo? Nós vimos na aula passada o cotidiano nas cidades mineiras, certo? Nós vimos o cotidiano nas cidades mineiras, né? Como é a vida nas cidades de Minas Gerais, a influência do povo indígena na nossa cultura, nos nossos hábitos. Agora nós vamos para o crescimento das cidades. As cidades foram povoadas e cada vez mais foram se desenvolvendo. E as cidades foram crescendo, certo? E as cidades foram crescendo. Então, vamos ver aí, ó, o crescimento das cidades. Ao longo dos anos, as cidades brasileiras passaram por diversas transformações. Aos poucos, muitos núcleos urbanos adquiriram maior importância econômica e se desenvolveram. A partir do final do século XIX, com a instalação, podem sublinhar, das indústrias no Brasil. Então, no início do final do século XIX, começam as instalações no Brasil e o aumento do comércio, e algumas cidades passaram a atrair cada vez mais pessoas que estavam buscando empregos e melhores condições de vida. Então, vocês vão sublinhar de indústrias até vida. De indústrias até vida. Tia, com licença, qual página? 268. Bom dia, fofa. Observe as fotografias a seguir. Aí nós temos algumas fotografias. Sim? Observando aí as fotografias? Tá. Nós estamos vendo aí uma cidade central, quer dizer, o centro do Rio de Janeiro, tá? Aí tá, uma avenida central na cidade do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, numa das ruas mais movimentadas, só que aí no ano de 1905. Olha como eram as construções, as ruas, as casas. Nós estamos vendo aqui as indústrias que estão se instalando. Aí o tempo foi passando e essa mesma avenida, hoje, em 2020, é uma avenida muito conhecida no Rio de Janeiro, muito famosa, uma avenida que a gente pode considerar de central, no centro do Rio de Janeiro, o centro da cidade, é o local onde concentra o maior número de comércio. Bom dia, tia Tereza. Bom dia, meu amor.
No chat tá a página, tá, gato? Tá. Então, onde concentram-se maiores, com maior quantidade de comércio, cinema, áreas de diversões, tá? Tem escolas, é onde tem maior número de pessoas circulando nas ruas. Tudo isso acontece no centro. No centro de cada bairro, de cada cidade. Como a gente já falou, o centro de São Gonçalo é lá no Rodo de São Gonçalo. É o bairro chamado Rodo. O nome do bairro é Rodo mesmo. Rodo é o bairro que é o centro de São Gonçalo. Ali tem maior número de comércio, são lojas variadas. Nós temos um comércio de medicações, né? Nós temos farmácias. Nós temos ali lojas que vendem roupas, sapatos, lojas que vendem alimentos, lojas também que vendem produtos de beleza. E aí nós temos os supermercados também. Tem sacolão, enfim, onde concentra o maior número de comércio. E um número grande de pessoas circulando ali no centro do Rodo de São Gonçalo. Também temos os laboratórios, temos no centro de São Gonçalo, também nós temos médicos, tá? É naquele pedaço ali. Temos clubes. Então, aquele pedacinho ali é que concentra maior. Agora, nós também temos um outro local em São Gonçalo muito movimentado, que é o Alcântara. O Alcântara ainda tem mais movimentação do que o próprio Rodo de São Gonçalo. Mas o centro de São Gonçalo é o Rodo de São Gonçalo. Tá? O Alcântara é porque ele fica num lugar onde os bairros mais afastados precisam passar por ali. Então, as pessoas têm que, antigamente, precisavam se deslocar dos seus bairros para comprar alguma coisa. Agora a cidade está crescendo, os outros bairros já possuem supermercados, farmácias, nós já temos shoppings, né, em mais de um local. Antigamente era só Niterói, depois tivemos shoppings em São Gonçalo, tem até shopping agora no Alcântara. Então, as pessoas já não precisam mais virem diretamente para o Rodo de São Gonçalo. Outros locais em São Gonçalo também possuem serviços úteis à população. Essa mesma avenida, chamada de Avenida Rio Branco, que em 1905 era daquele jeito, as construções, olhem como ela está hoje. Só que aqui é uma imagem de 2014. Hoje, 6 anos depois, ainda está mais movimentada e mais modernas, que as construções estão cada vez mais diversificadas. Tecnologia em tudo que a gente possa imaginar. Olha as transformações aí. Agora, se você observar, o que mudou, né? O que tem aqui de transformação da mesma avenida em 1905 e ela em 2014? Com licença, tia. Pode falar, quem quer falar? É o Alisson. Que página é? Porque não tá aparecendo no meu chat. 269. Você pode abrir a câmera, Alisson? A tia pediu se todo mundo poderia ficar com a câmera aberta para a tia poder ver, e eu tenho como observar se vocês estão acompanhando, estão sublinhando onde eu peço. Não foi, Cleberson, eu pedi? Se possível. Não é obrigado, eu estou fazendo um pedido. Já que estamos em aula, e se estivéssemos na sala, todo mundo, né, estaria um olhando para o outro. Por que ficar agora escondido atrás da câmera? A página mesmo? Letícia, 269. Gente, a tia vai pedir uma coisa para vocês. Vamos procurar entrar na hora. Tá? Vamos procurar entrar na hora, para ninguém ficar perdido e não ter que ficar toda hora parando a aula para ficar dizendo onde é a página e o aluno perder a explicação. O problema não é repetir a página, não. O problema é você perder a explicação. Tá? Então, vamos procurar entrar na hora. O nosso horário é 8 horas. Hoje, quarta, 9h10. Já deu para dormir mais um pouquinho, dá para acordar um pouco mais tarde, já melhorou. Então, vamos procurar entrar na hora, combinado?
Então, quais são as transformações que nós podemos ver aí? Tem mais carros circulando na avenida em 2014 do que em 1905, certo? Mais veículos, ok? Nós temos mais árvores em 2014 do que em 1905. E nós temos prédios maiores. Olha o tamanho de cada prédio de 2014 para 1905. Naquele tempo não se fazia, não eram construídos prédios muito altos como nós temos hoje. Hoje nós temos prédios aí que passam de 15 andares, 17 andares. E antigamente não se fazia isso. Agora, o que permaneceu? O que tem na Avenida do Rio Branco, que tem aqui, ó. Se você olhar lá no fundo, apesar da imagem de 1905 ser preta e branca, vocês vão ver que lá atrás é o mar. Quem já foi no Rio, principalmente no centro do Rio, que é esse pedaço aqui, que concentra ali as barcas. Vou botar as barcas para vocês poderem saber onde é o centro do Rio. Vou botar barca porque é o meio de transporte em que a maioria sai direto ali, ó, perto da Avenida Rio Branco. Quando você pega as barcas, você já sai ali. Aí ali tem o porto, ali tem a marinha, ali tem aquilo tudo ali naquele pedacinho. Aí você tem, mais para frente você vai ter o aeroporto, Santos Dumont. Então tem esse pedaço ali do centro. Se você sai e vai de carro ou de ônibus, você tem que passar pela ponte Rio-Niterói. Aí você já desce também no centro do Rio ali, que é perto de quê? Perto da rodoviária. Depois você vai passar pela Leopoldina, que é a estação de trem que tem no centro do Rio também. Aí você vai passar por aquele pedaço ali. Se você observar, ele é cercado, né? Nós temos água. Por quê? A Baía de Guanabara. Então, nós estamos cercados ali, nós temos água. Então, o mar. Então, aqui, ó, se você observar, lá atrás, em 1905, tem morro e essa parte bem branquinha embaixo, assim, é a parte do mar. E já em 2014, a mesma coisa. O mar continuou e atrás tem os morros também. Tá? Então, isso é o que permaneceu. E outra coisa que permaneceu, as calçadas, tá? Não tirou a calçada do lugar para, por exemplo, transformar esse pedaço numa rua para passar mais carros ou fechar, não. As calçadas permaneceram. Então, as calçadas permaneceram, o morro e o mar, tá? A gente sempre deve observar as paisagens. Agora vamos ver a modernização das cidades. Aí estamos já na parte moderna da cidade, do Rio de Janeiro. O que a gente vai começar a ler aí? Isso já é o final do século XIX para século XX. Na passagem, né? Está mudando. O que houve aí, Alisson? Está dando para acompanhar? Tá. Então nós estamos na 270. Então, na passagem do século XIX para o século XX, a instalação de serviços públicos em algumas cidades brasileiras alterou a paisagem e o cotidiano da população. Com a chegada sublinhando aí chega a luz elétrica, a eletricidade, que antigamente não existia. Veio a luz nas ruas, né? A luz na rua, então a iluminação pública. Antigamente as ruas possuíam lampiões a gás. E aí acontece a mudança do lampião para a lâmpada. Então entram as lâmpadas elétricas. E para ter lâmpadas elétricas é necessário postes
com fios de rede elétrica instaladas nas ruas. E aí nós começamos a ter o meio de transporte chamado bonde, que o bonde é um meio de transporte elétrico. Ele anda sobre o trilho e passa pelos fios. Ele é conduzido por fios também, fios elétricos. Olha aí, ó. O bonde é esse transporte parecido um trem. Aí nós estamos vendo muitas transformações atingiram as cidades brasileiras no final do século XIX e no início do século XX. Vamos sublinhar, entre elas, a expansão de rede de serviços urbanos. Estou lendo dentro do retângulo, Isabela, Antonella. Isabela não está olhando. Expansão de rede de serviços urbanos. Aí nós temos luz elétrica, sublinha, transporte público, água encanada, calçamento de ruas e construção de pontes e parques. Então, foram construídos parques e pontes para as pessoas se divertirem, pontes para atravessar de um lugar para o outro sobre os rios. Gabriela, livro é caderno de história. Você está com caderno de história? Ô tia, onde começa mesmo a sublinhar? O quê? Onde começa a sublinhar? Sublinhar na terceira linha. Nos grandes centros até parques. Bom, então aí tem a cidade de Belém, ela passou por várias transformações, tá? Agora nós vamos fazer a atividade. Observe o gráfico a seguir e responda. Olhou o gráfico. Essa atividade nós vamos fazer história, ela está ligada com geografia também e matemática. Então, três disciplinas em uma atividade. Aí tem o gráfico. Ó, olha o nome do gráfico. Primeira coisa que o aluno precisa olhar é o nome do gráfico para entender qual é o assunto que está sendo tratado. População urbana e rural do Brasil. Então, a população da cidade e do campo de 1950 a 2010. Ok? Aí tem de azul. Aí eu tenho que olhar a legenda. Gráfico é igual a mapa, preciso olhar legenda. De azul, população urbana, então, cidade. De vermelho, população rural. População aproximada em milhões de habitantes. Então, tem em pé do 0 ao 200. E embaixo são os anos. Então, ano do censo, de quando foi feita a pesquisa. Censo é uma pesquisa que o IBGE faz de 10 em 10 anos para saber a quantidade de pessoas que existem no todo o Brasil, tá? O que está representado no gráfico? Então, o gráfico está representado o quê? Número de quê? Hein, gente? O gráfico está representado o quê? O nome está dizendo qual é o título do gráfico. Vai, Bernardo, pode falar. Urbana e rural.
Muito bem. População urbana e rural do Brasil. Isso aí. Então, podem escrever de 1950 a 2010. Podem copiar esse título na letra A. População urbana e rural do Brasil. Gabriela, você vai ouvindo e vai escrevendo, tá? 271. Gabriela, você pegou ontem com a colega a tarefa de casa, Gabriela? Eu aconselho a você, Hã? Eu aconselho a vocês, Gabriela, pegar as tarefas do livro, que são de casa, com a colega, como você falou, para você ter como estudar. Nós vamos começar com as nossas avaliações. Você está sem o livro, né, amor? Então, Sim. você vai ficar um pouco sem. Você tem que estar acessando a plataforma sempre e pede para fazer, para você ver o livro aí. Fala, meu amor. Tinha acabado a bateria do celular ontem. Ah, tá, Por isso que eu não pude dar. tá. Aí hoje você pega, o Gabriel. Você tem que lembrar, amiga. Na letra B. Na década de Tia, 1950, onde vivia a maior parte da população brasileira? Olha pelo gráfico azul e o gráfico com a cor vermelha. na população rural era maior, Laranja. cor vermelha. Então, zona rural, podem escrever, na zona rural. Na zona rural. Aí embaixo são os anos que são as décadas. A partir de qual década a população urbana passou a ser maior que a população rural no Brasil? Qual década? Em Que a urbana foi maior. Isso, 1970. Letícia, você está junto, Letícia? Hein, Letícia? Eu tô. Tá, então tá. Tia, pode repetir a letra C? 1970. Em 2010, vamos olhar lá, 2010. Quantos habitantes viviam na área rural? Então, área rural, vou olhar o vermelho. Quantos habitantes? 30 o quê? 30. Mais 30 pessoas só? 30 milhões de habitantes. Lá em cima está dizendo, em milhões. Então, vamos escrever aí. Rural, 30 milhões de habitantes. Rural, 30 milhões de habitantes. Tá perdido, Bernardo? 30 milhões de habitantes.
E na zona urbana? E na zona urbana? 161 milhões de habitantes. Ok. Só tem Kleberson na aula hoje? Ninguém está respondendo? Então, 161 milhões de habitantes na zona urbana. Então, 272. Vamos, página 272. Está lá no livrinho, meus amores. Zona rural, 30 milhões. Zona urbana, 161 milhões. Ok? Quem pediu aí para repetir, repetir. 30 milhões de habitantes, zona rural, e 161 milhões de habitantes na zona urbana. Foi? Então vamos ler. Leia o relato do escritor Oswaldo de Andrade. Todo mundo na 272? Ok. Então começa a leitura. Júlia. Anunciou-se que São Paulo ia ter bondes elétricos, os tímidos veículos puxados a burros, que contavam a morna cidade, iam desaparecer para sempre. Então foi anunciado que São Paulo ia ter bondes elétricos, um novo meio de transporte. Antes, os transportes eram os burros que puxavam, que iam transportando as pessoas e cortavam a morna cidade. O que quis dizer morna cidade? Uma cidade parada, calma, tranquila. Então está dizendo que na cidade de São Paulo, o meio de transporte burro será substituído por bondes elétricos. E que a cidade era bem calma, tranquila, tá? E que os burros iriam desaparecer como meios de transporte. Fala, Leandro. Eu posso ler a parte de baixo? Pode. Uma febre de curiosidade tomou as famílias, as casas, os grupos. Como seriam os novos bondes que andavam magicamente, sem impulso em exterior? Ou tinha notícia pelo Lázaro, filho da cozinheira de minha tia, vindo do Rio, que era muito perigoso esse negócio de eletricidade. Quem pudesse aos pés nos trilhos ficava ali grudado e seria esmagado facilmente pelo bonde. Precisava pular. Então aí está dizendo que uma febre de curiosidade, quer dizer, as pessoas, a população de São Paulo ficou curiosa. Como seriam esses bondes elétricos.
esse novo meio de transporte. No Rio de Janeiro, os bondes já existiam. Então, essa pessoa que está narrando a história, né, o relato do escritor, o escritor Oswaldo de Andrade, ele diz que o primo dele morava no Rio e tinha dito que era um transporte perigoso, porque ele tinha eletricidade. E a eletricidade ela provoca o choque. Dependendo do choque, você pode morrer. Então, está dizendo que se você colocasse os pés no trilho, você ia ficar agarrado lá no trilho, você ia ser esmagado, porque o próximo bonde que viesse, você com o pé preso, não poderia sair, você ia ser esmagado e ia morrer. E que você precisava o quê? Pular rapidinho. Então, não colocar o pé no trilho, sim pular. Um mistério esse negócio de eletricidade. Ninguém sabia como era. Caso é que funcionava. Para isso, as ruas da pequena São Paulo de 1900 enchiam-se de fios e de postes. Então foram chegando vários postes e fios para a instalação da luz elétrica, da eletricidade, para o bonde passar. Qual é a cidade que está sendo falada aí nesse texto? Onde que o bonde estaria chegando? Em qual cidade? Gente, acabamos de ler. São Paulo. Paulo. Ah, que susto! Todo mundo está dormindo? São Paulo. Então, sublinhe São Paulo. Na letra A está pedindo sublinhar a cidade do texto que o autor está falando. São Paulo. Qual é a novidade que estava sendo anunciada para as pessoas de São Paulo, a população de São Paulo? O que ia acontecer lá em São Paulo? O que ia chegar? Os bondes. Então, qual é a novidade? A chegada dos bondes elétricos. Podem escrever. A chegada dos bondes elétricos. A chegada dos bondes elétricos. A chegada dos bondes elétricos. Foi? Beleza. Então, a chegada dos bondes elétricos. Como os moradores reagiram a essa transformação? Os moradores ficaram o quê? Eles estavam o quê? Como é que os moradores estavam? Curioso. Muito bem. Curiosos. Duzentos e setenta e dois. Como a paisagem foi alterada, quer dizer, foi modificada? O que estava acontecendo lá que você começou a olhar para São Paulo? A cidade estava cheia de quê? Sendo preparada para a chegada dos bondes. Cheio de quê? Postes. Cheio de postes e fios de rede elétrica. Elétricos. Então, vamos colocar cheias de postes e fios de rede elétrica. Cheias de postes e fios de rede elétrica ou da rede elétrica. Cheias de postes e fios das redes elétricas.
cheias de postes e fios da rede elétrica. Repetir. Cheias de postes e fios da rede elétrica. Então, nesse capítulo aí do livro, nós estudamos sobre as primeiras vilas, né, fundadas aqui no nosso território, foram situadas no nosso litoral. Estudamos sobre a mineração, que foi uma das principais atividades econômicas da colônia, que deu impulso, né, que ajudou a fundar muitas vilas, depois cidades, muitas pessoas descobrindo ouro em Minas e nas minas. As cidades foram crescendo e cada vez mais pessoas vindo morar aqui, aumentando o número de trabalhos, de emprego. Vimos também que as pessoas foram se adaptando aos tempos modernos, construções, meios de transportes. Aí vamos fazer uma revisãozinha da 275. Vamos ampliar, vamos aumentar e fixar a nossa atividade aí. Aí agora Tia. a tia vai lembrar com Tia. Agora a tia vai lembrar com vocês sobre o engenho, que já foi lá atrás. Fala, Cleverson. E a letra D e a letra E? Que D é essa, Cleverson? Nós já fizemos, meu amor. Da página 70. Fizeram? Nós já fizemos. Você mesmo respondeu com postes. Você que respondeu a letra E, postes e fios da rede elétrica. Aqui. Não, como os moradores reagiram a essa transformação? A D. Não, como a cidade foi alterada, que é a letra D, postes e fios. Como os moradores reagiram? Eles estavam o quê? Curiosos, já respondemos na letra D. Foi Tainara que respondeu. Você botou tudo numa resposta só. Ó, letra D, Não. Cleberson, sim. Letra D, curiosos. Letra E, postes e fios da rede elétrica. Essa resposta nós falamos 3 vezes, letra D e letra E. Você deve ter... Ô, tia, não é letra D que é curioso, é letra C. Letra D. Letra A, você sublinhou. Letra B, você escreveu a novidade. Letra C, você escreveu que a mudança, os veículos foram substituídos, os burros foram substituídos pelos veículos. Vou repetir para ninguém se perder aí, ó. Letra A sublinhou no texto, ok? Letra B, a novidade foi a chegada dos bondes elétricos. Certo? Letra B, chegada dos bondes elétricos. Letra C, os veículos puxados a burros. Os veículos puxados a burros. Os burros iriam desaparecer. Porque os bondes estavam chegando. Letra D. As pessoas estavam curiosas, na letra D. E na letra E, as ruas estavam cheias de postes e de fios da rede elétrica. É isso aí. A não tem como escrever. A pede para você sublinhar no texto. Certo agora? Todo mundo conseguiu se organizar aí? Então, vamos lá para outra. 275. Agora nós vamos fazer uma revisão aí, completar essa ficha dos primeiros assuntos. Vamos lembrar, os engenhos eram o quê?
Eram grandes propriedades, pequenas propriedades? Vamos lembrar os engenhos. O que eles produziam lá? Qual era o produto que estava muito em alta na época? Já tinha acabado o pau-brasil. Cana de açúcar. Isso. Cana de açúcar. Muito bem. Então, os engenhos, vamos escrever aí. Ó, na linha certinha. Tem 2 linhas, ok? Pode escrever na primeira, não dando, pode passar para a segunda. Os engenhos. O que era? Então, o que era o engenho? Grande propriedade rural. Pode escrever. Grande propriedade rural. Grande propriedade rural. Grande propriedade rural de... Completa aí, Júlia. De... Produção açucareira. Letícia, 275. Completando a tabela. Engenho, grande propriedade rural. Tia, O tia, você já sabe até. o meu não vai dar. Vamos parar de falar todo mundo junto. É porque a colega entrou aqui. Ô, tia, no meu não vai dar. Não dá no seu? Tia, no meu não Calma, Cléber, vai você dar. tem que chamar esperar um instantinho. Diminui a letra. Ué? Vocês têm que fazer uma letra menor, gente. Lembram que a tia falou que existe limite? O limite que o livro nos deu é esse aí. Então, nós temos que diminuir a letra. Dentro do retângulo escrito para completar o que era o engenho, ele foi dividido em 2 espaços. Então, ele tem 2 linhas. Você pode fazer na primeira linha, que está preta, e a segunda linha você pode continuar. Os engenhos, está perguntando aí, engenho. O que era? Grande propriedade rural de produção açucareira. Dá para escrever isso aí dentro. A tia escreveu? Escreveu, Júlia, 275. Grande propriedade rural. De produção açucareira. Agora eu vou para a segunda. Vocês podem observar que, de acordo com a resposta... Sofia, não quero ninguém escrevendo no chat. De acordo com a resposta, o livro colocou uma linha. Se a resposta for maior, ele colocou 2. Júlia, você escreveu o que era o engenho? Na página 275. Escreveu? Então, depois a gente conversa. Vamos lá. Que produto era cultivado? Você acabou de escrever lá. O que o engenho produzia? Açúcar. Cana de açúcar. Isso. Então, podem escrever na segunda. Cana de açúcar. Se cultiva cana-de-açúcar, qual é o produto que ele... qual é a mercadoria que ele produz? Quando eu planto cana-de-açúcar... Açúcar. Isso. Principalmente açúcar. Eu faço outras Tia, coisas. qual é a página? Açúcar. 275. Qual é a página? Cana-de-açúcar. Na segunda. Na terceira, somente a palavra açúcar. Tá junto, Júlia? Davi? Juntinho, Letícia? Tainara, eu sei que tá, porque daqui eu tô vendo. Cleberson também. Ok. Quem eram seus principais trabalhadores? Quem eram os trabalhadores que plantavam e colhiam e preparavam esse açúcar lá no engenho? Quem eram? Os negros. Ficam os escravos. Isso.
Escravos. africanos escravos ou os negros escravos, certo? Ô, tia, eu sou o único aqui que tá respondendo. Sofia também falou. Mas eu sou o O único que tá Cleberson respondendo. chega. Cleberson chega. Sofia também. Júlia, não é para falar agora. Leandro também não é para falar agora. Falar na hora da pergunta. Aí na hora ninguém fala. Aí ficam atrasados. Vamos continuar. Agora sobre as comunidades quilombolas. Como foram formadas essas comunidades? Quem são as pessoas ou quem eram as pessoas? Deixa eu te terminar de falar um pouquinho, meu amor. Depois que eu falo, vocês podem responder. Porque nós dois falando junto não vai dar certo, né? Eu acho ótimo você participando, mas espera só um instantinho. Como foram formadas essas comunidades? Quem eram as pessoas que moravam formando as comunidades quilombolas? Os escravos que conseguiram fugir. Isso, então podem colocar. Para as matas. Os que fugiram. Todos os territórios quilombolas são oficialmente reconhecidos pelo governo? O governo reconhece todos eles, sim ou não? Não. Não. Vírgula. Não, vírgula. Não, vírgula. Grande parte do território, dos territórios, grande parte dos territórios grande parte dos territórios ainda está Júlia, não é para escrever nada no chat. Não, não copia a colega que está escrevendo, que a tia já falou para não escrever e está teimando. Não faça a mesma coisa. Ainda está em processo de reconhecimento. Ainda está em processo de reconhecimento. Grande parte dos territórios quilombolas ainda está em processo de reconhecimento pelo governo. Pelo governo. Letícia, está escrevendo, Letícia?
Então, grande parte dos territórios quilombolas ainda está em processo de reconhecimento pelo governo. Ponto final. A importância de reconhecer as comunidades quilombolas é porque, gente, quem sabe? Garante, coloca aí, garante na letra C, hein? Garante e assegura com 2 S, garante e assegura o sustento de diversas famílias e a preservação da cultura, das tradições, da cultura, vírgula, das tradições e do modo de vida dos negros. Dos negros. Vamos na 276. Sobre as cidades mineiras, estão as cidades de Minas Gerais. Complete as frases com as palavras destacadas. Dentro do retângulo, existem 4 palavras. Leiam as frases e completem. Tem 2 minutos. E aí, ocupação livre. Acabei. Julinha, Julinha.
Foi? Beleza. Terminando os 2 minutos, hein? Finalizou os 2 minutos. Letra A. As igrejas eram os locais onde os moradores da cidade se reuniam para realizar celebrações religiosas. Letra B. As Minas. minas eram os locais próximos das cidades onde ocorria a extração do ouro. Terceira, na Casa da Fundição. casa de fundição, os funcionários portugueses coletavam os impostos e controlavam a extração do ouro na região das minas. E letra D, as pessoas que tinham mais posses viviam em Casarões. número 4. Beleza, gostei de ver. Vocês estão 10. Escreva um texto com as palavras a seguir. Aí tem economia. Não, desculpa, econômica, cidades, crescimento, rural e população. Então, são 5 palavras: econômica, cidades, crescimento, rural e população. É sobre os nossos assuntos estudados: engenho, as transformações da cidade, a população e o seu crescimento, tá? A modernidade, modo de vida das pessoas. Você vai criar um pequeno texto, não pode passar dessa quantidade de linhas, nós estamos trabalhando sempre aí o limite. Então, são 8 linhas. Você primeiro vai pensar num texto, pega uma folha, escreve, depois passa para cá. Mas essas palavras precisam estar no seu texto. Claro que vocês vão colocar outras, mas essas também precisam estar dentro do seu texto. E aí, você vai fazer esse pequeno texto. Essa atividade do número 4 é para casa. Então, vamos pegar a agenda. Vamos pegar a agenda. Cleberson, agenda. Dia de hoje. 1º de julho, primeiro dia do mês de julho, mês 7. Em casa. Livro, página 276. Livro, página 276 é a primeira coisa, número 1. Livro, página 276, número 4. Por quê? Da página 276, você só vai fazer o número 4, porque o número 3 nós já fizemos e já corrigimos. Então, livro, página 276, número 4. Beleza, primeira atividade. Número 2. Também em casa, né? Número 2. Atividade na plataforma. Atividade na plataforma.
A atividade na plataforma, você já sabe. Copia no caderno de história e realiza a atividade. Depois, depois lá na plataforma tem a correção, né? Tem o gabarito. Então, a correção estará lá. Certo? Então, copiou a atividade no caderno, realizou, fez a correção. Precisa todo mundo acessar a plataforma. A plataforma é o meio de comunicação da escola com os pais e com os alunos. Tá bom? Um dos meios de comunicação, mas é o nosso meio oficial. Na plataforma, o aluno precisa olhar o dia, lá tem um quadro de horários, com as disciplinas. Igualzinho vocês recebem quando começa o ano, vocês recebem um quadro de horário, com o dia, a disciplina, e o horário de cada disciplina é colado na agenda de vocês. Foi realizado isso em fevereiro. Agora que estamos com a aula online, foi feito outro quadro de horário, e está na plataforma. Então, ninguém precisa entrar na aula e ficar, tia, aula de quê? Aula de quê? Porque você precisa entrar na plataforma e olhar a aula. Qual é a sugestão que eu vou dar mais uma vez? Acabou a aula agora? Vai na plataforma, olha o quadro de horário. Pega um papel, copia. Esse aí não é o nosso, não, o da plataforma, não. Vai lá na plataforma. Esse aí é o que nós colamos em fevereiro, é isso que a tia está falando. Agora tem um novo lá online. Você coloca a atividade, pega um papel e copia o quadro de horário, para evitar ficar entrando na aula. Às vezes o aluno entra com caderno ou livro de história e a aula é de ciências. Aí o aluno ainda vai lá dentro procurar o caderno, o livro, ele está perdendo a aula, porque a tia não pode ficar esperando, né? Por isso a gente colocou na plataforma. Se colocamos na plataforma, é para facilitar a aula de vocês. Amanhã, aula no horário normal, 8 horas. Como eu falei, evitem ficar entrando atrasados, porque vocês perdem e a gente não pode ficar voltando. A aula tem um cronograma, ela vai seguindo. Quem chegar depois vai pegar da onde você entrou. Combinado? Tá? Então, ó, vou fazer a chamada, não precisa sair, que a professora Gabriela vai entrar na aula de inglês agora. Por isso que a tia está falando. Tem gente que não sabe nem que hoje tem aula de inglês, porque não está olhando lá na plataforma. Alisson Bernardo. Quem eu for chamando, responde presente. Presente. Alisson Ribeiro. Presente. Antonella. Presente. Bernardo. Presente. Caio. Davi Borges. Gabriela. Presente. Isabela. Presente. Davi Mendes. João Vitor Guedes. Júlia de Bragança. Presente. Júlia Sardinha. Kleberson Cauê. Presente. Leandro. Letícia. Lívia. Presente. Luiz Miguel. Presente. Rian. Sofia. Presente. Stephanie. Tainara. Presente. Igor. Então tá. Então agora podem pegar material de inglês. Tenham uma boa aula de inglês.